Se você é mãe, hoje você precisa ouvir isso. Eu vou te dar 4 dicas que toda mãe neurodivergente deveria saber. Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. E o Visão de Mulher é isso. Nós juntas, aqui nós vamos quebrar barreiras, superar os limites e enxergar, ter uma visão de futuro. E o assunto do autismo nada mais é do que isso, a gente ter a visão de futuro. Porque se a gente parar ali no laudo, no diagnóstico, esquece. Então, vamos quebrar essa barreira, superar o limite e enxergar mais longe. E hoje, como eu falei, eu vou dar 4 dicas que eu gostaria de ter recebido e eu quero compartilhar com você aqui para as mães de crianças neurodivergentes. A primeira dica é aceitação e respeito ao tempo da criança. Eu vou falar sobre mim, sobre como que foi com o meu filho. E eu sempre dou esse depoimento. Eu já falei, tiveram mães, quando logo no início vieram conversar comigo, me pediram uma luz. Francine, o que eu faço? E eu sempre levanto essa bandeira. O Átila, o meu filho, ele foi diagnosticado com 2 anos. Até os 4 anos, ele era não verbal. Então, uma criança não verbal, ela não fala. Não é que ela não se comunique, ela é não verbal. Então, a comunicação que eu tinha com ele era através de cards. Eu até já tenho no meu Instagram, tem até um post lá salvo, que a terapeuta fez através de cards. E esses cards eram para ele aprender, para ele me falar quando ele queria comer, quando ele queria brincar. E eu também me comunicar com ele quando ele tinha que ir para a escola, quando ele tinha que ir para a terapia, para a casa da vovó, a hora de dormir, as necessidades básicas. Nós, mães, temos que aceitar da melhor maneira possível. Isso não é uma opção. Nós precisamos, não é uma escolha. Nós precisamos aceitar. O luto vai vir, a tristeza vai vir, a negação vai vir. Eu vou correr atrás, será que é, será que não é? Eu não vou aceitar. Ok, você pode passar por isso, mas não vamos negligenciar a terapia e o cuidado dessa criança, tá? Quando eu falo aceitação e respeito ao tempo da criança, por quê? Primeiro a gente tem que aceitar. Fui lá, passei por 1, 2, 3 médicos, eu sempre oriento 3. Passa por 3 médicos, passa pelo neurologista, psiquiatra também atende e dá laudo. Então, no meu caso, eu passei por 3 neurologistas e 1 psiquiatra, até receber o laudo do Átila. Então, a gente tem que ter ali, vamos aceitar. Essa é a condição que o meu filho tem, então eu vou aceitar. E eu tenho que respeitar o tempo dele. Por que respeitar o tempo? Ele sempre gostou muito de Galinha Pintadinha. Isso desde novinho. Com 5 meses ele já começou a assistir e já interagir ali. E a Galinha Pintadinha tem aquela famosa música do ABC, né? Vai cantando lá. E a minha irmã, ela é professora, ela é pedagoga, a minha mãe também. Então, na minha casa sempre foi muito estímulo de aprender as letrinhas, aprender isso. E ele, por não falar, quando ele tinha seus 4 anos, ele já estava começando já a falar, a gente começou a não forçar, né? Estimular cada vez mais ele a aprender as letrinhas. E a minha irmã ficava o tempo todo para ele. Olha, que a gente chama ele de Júnior, Átila Júnior. G de galinha, G de galinha, G de galinha. Isso assim, vou botar uma semana inteira ela martelando, G de galinha, e ele olhava e era como se ele estivesse ignorando aquela situação. Ele olhava, virava cá. Ele olhava, virava cá. Como se não estivesse entrando. Só que ali, e a gente falando, G de galinha, e ela sempre falando. Passaram-se 2 semanas. Ela ficou 1 semana, passaram-se 2 semanas. Depois de 2 semanas, a gente tinha esquecido o G da galinha e estava tocando, ele vira, G, galinha. Então, por que eu estou trazendo essa história, esse depoimento? É o tempo da criança. Nem sempre, ainda mais no autismo, não é no nosso tempo. Você vai estimular seu filho, você vai fazer tudo e você vai esperar. A gente espera. Se eu estou fazendo algo, eu espero que esse retorno venha. Só que não é assim. Tudo é no tempo dele. Só que o que a gente não pode parar é parar o estímulo. Pode parecer que ele não está ouvindo, ou ela não está ouvindo, ou ela não está interagindo, mas persista. Porque é tudo no tempo dele e não no nosso. Então, isso trata também a nossa paciência, a nossa ansiedade. Eu sou mãe.
quando você engravida, você já idealiza, você já sonha, você já espera. Quando seu filho nascer, quando seu filho começar a engatinhar, quando seu filho começar a andar, quando seu filho falar a primeira vez mamãe, quando seu filho te pedir uma água. Quando a gente idealiza, esses são os planos normais que mamãe quer. Esses são, ele tá ali, naquele cronograma que todo pediatra vai te dar. Olha, seu filho com tantos meses ele já tem que virar, ele vai ter que sentar, com tantos meses ele vai falar tantas palavrinhas, com 1 ano ele fala X palavrinhas. Nós esperamos, nós idealizamos. Quando a gente engravida, vem um sonho. A gente idealiza algo. E quando vem o laudo, meio que desmorona tudo isso. Então, tudo que eu sonhei, tudo que eu idealizei, eu recebi um laudo, um diagnóstico, meu mundo caiu. Abriu assim um buraco e eu entrei. Só que não é assim. Por isso a aceitação é importante. Porque se você, a partir do momento que você aceita, curou isso em você, você vai transbordar isso na vida do seu filho. E você vai ter a paciência, e você vai deixar a sua ansiedade de lado, e você vai respeitar o tempo dele. Porque o tempo dele, a gente não tem o que fazer. Eu sempre estimulei, eu sempre corri atrás. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fui a louca dos jogos educativos. Tinha uns jogos que vendia só nos Estados Unidos, e era uma loja específica que vendia importados, e aí eu corri atrás dessa loja porque a terapeuta do meu filho usava esses jogos. Ela viajava muito, trazia, e eu via como que aqueles jogos ali, ele interagia muito bem. Então eu tinha uma caixa, essas caixas de plástico, cheia disso. Acabava a terapia dela e eu, com ele, mais 1 hora só ali na brincadeira, quebra-cabeça, é isso e aquilo, e sempre estimulando, sempre estimulando. E no autismo tem muito disso. Não sei, não posso te falar, porque eu também não sou médica, se todas as crianças passam por essa fase, mas eu posso relatar por mim. O meu filho teve muita regressão. Então, ele estava em um momento de aprendizado, chegava no momento, ele regredia. Regredia de ir a estaca zero. Só que o que eu aprendi? Ele regrediu aquele momento. Eu não posso regredir. O meu estímulo continuava naquele nível aqui, e para mais. Porque quando ele voltava a pegar o ritmo dele, ele não voltava do baixo, ele voltava de onde a gente estava para cima. Então, o estímulo da gente tem que ser constante. Pode existir regressão? Sim. Mas tudo é no tempo dele. Ele existe esse momento, de repente é um momento de descompreensão dele, ele vai precisar voltar, só que a gente, continua, mas sempre respeitando o momento. Não vá além do que a criança quer, não vá além do que a criança precise, porque muito estímulo também, eu via mães que botavam os filhos todos os dias para fazer terapia. Era aba, era isso, era não sei o quê, era todos os dias. Crianças, eu olhava a agenda da criança, a criança não tinha tempo para respirar. E aí as minhas terapeutas, mas eu respeito também cada mãe que faça isso. E também vai de cada nível. Para o meu filho, eu entrei nessa neura, eu falei assim, não, eu vou botar ele aqui. A terapeuta falou, Francine, para. Não adianta a gente superestimular ele se ele não vai conseguir corresponder. Então, é melhor a gente seguir esse caminho, a qual nós estamos tendo resultados, do que a gente chegar nesse nível e eu causar uma trava nele. Então, vamos respeitar o tempo da criança, vamos respeitar cada jeitinho dele, porque nem sempre, como eu já falei em um vídeo aqui, nenhum autista é igual ao outro. Então, o estímulo que aquela criança ali pode estar recebendo está sendo boa para ela, pode não ser para o seu filho. Então, não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo. Aquela receita de bolo, 2 xícaras de que funciona em todas as casas, no autismo não é isso. Então, o que funciona no meu filho pode não funcionar no seu. O que funciona no seu não funciona no meu. Então, vamos parar de olhar até mesmo a evolução do coleguinha do lado. Mas aquele, olha, ele está evoluindo. E foca no seu. Aceitação e respeitar o tempo do processo da criança é muito importante. Outro ponto, a importância do autocuidado. Gente, eu vou falar aqui tanto do autocuidado meu, tá? Aí eu também vou entrar no cuidado da criança também. O meu autocuidado é muito importante, porque se eu não estou bem, eu não consigo tratar ninguém. Eu já falei aqui, e eu sempre dou esse exemplo. Você está no avião. Qual é a instrução que eles dão? Se em caso de turbulência, descompressão, primeiro coloque a máscara em você, para depois você colocar na criança. E é isso. Se eu não curo as minhas feridas, eu não vou conseguir curar o meu filho. Se eu não curo e não trato do meu luto, da minha aceitação,
como que eu vou cuidar do meu filho? Então, eu tenho que estar bem. Nós somos mãe leoas, eu sou a superpoderosa, eu vou mostrar para o meu filho na frente dele, eu sou isso, eu sou aquilo, mas por trás eu também tenho que estar bem. Então, procure tratamento, converse com pessoas que têm autoridade e vão agregar algo a você. Procure mães que vão conversar. Às vezes, na terapia, você está ali sozinha, tem uma mãezinha ali. Começa a conversar, começa a ouvir os relatos, converse com os terapeutas dos seus filhos, porque eu conversava muito. Eu não vou falar assim, eu me tornei amiga delas. Elas tratavam que a terapeuta, ela não trata só a criança, ela trata a família. Então, eu pedi ajuda para eu aprender a lidar com meu filho. As primeiras sessões de terapia foram comigo, porque eu pedia para elas e eu falava, Bel, que era Isabel, Bel, eu preciso aprender a lidar. Dadá, eu preciso aprender a lidar com meu filho. Então, nós temos que estar bem. Então, nosso autocuidado é importante. E não só o autocuidado, ver o meu filho, mas assim o meu autocuidado como mulher. Eu preciso estar bem no geral. Eu não posso me anular, porque acontece muito isso. Eu vou cuidar do meu filho, 100% do meu filho, eu vou me dedicar 100%, e eu me anulo. Como eu já falei em outro vídeo meu aqui, eu fiz isso. Gente, eu fiz isso. Eu me anulei durante anos, achando que eu estava só cuidando e sendo a melhor mãe, a melhor mulher do mundo, cuidando só do meu filho e só da minha filha. Não, nós temos que nos cuidar. Eu tenho que estar bem comigo. Hoje eu vivo uma fase, meus filhos estão maiores, sim, mas eu poderia ter feito isso antes. E eu teria encontrado a felicidade que hoje eu tenho comigo, não com a minha família. Eu sempre fui feliz com a minha família, mas eu era infeliz comigo. Eu não era feliz em me olhar no espelho. Eu não me sentia bem em olhar. Então, às vezes, eu metia qualquer roupa e vamos embora. Eu ia para não sei o que. Hoje eu vejo fotos e falo, meu Deus do céu. Então, assim, eu me anulei. Então, você não pode se anular. O nosso autocuidado é importante. Eu tenho que ter o meu tempo de qualidade, seja ele ver uma série de besterol. Eu vou ver uns dorama da vida. Vou lá, aquilo ali me faz bem. Que seja, então assista. Eu vou conversar, vou procurar uma amiga, vou falar isso, eu não sei o quê. Esses dias, o meu marido, ele estava passando por uma situação que ele não estava bem, ele começou a ligar para os amigos para rir. Ele ligou, que eu até falei assim, meu Deus, mas o que essa pessoa... Eu precisava rir. Então, eu liguei para fulano de tal, porque eu sabia que ele ia me fazer rir. E eu vou ficar bem. Então, nós temos que ter essa consciência. O nosso autocuidado, e eu sempre vou bater na tecla, porque eu passei por isso e eu resolvi, virei essa chave e eu vou sempre levar isso para vocês. E o quanto isso é importante. O nosso autocuidado é importante. Assim como o cuidado do seu filho, você olhar, você ver o que ele precisa, qual é a necessidade dele, você também tem que ver a sua. Porque para você cuidar dele, você tem que estar bem. Não adianta nada. Aí vem aquela velha preocupação. O que vai acontecer se eu morrer? Mas se eu não me cuidar, qual é a minha qualidade de vida? Quanto tempo eu vou ter aí se eu não me cuido? Então, o meu medo vai cada vez aumentar mais. Se eu não cuido de mim, se eu não tiro um tempo para mim, pode ser o tempo que for. Seu filho está dormindo, seu marido está ali, eu vou caminhar. Eu não gosto de caminhar, eu gosto de fazer isso. Então, vamos praticar o autocuidado. Que se você não está bem, você não consegue cuidar de ninguém. Você vai camuflar uma situação por determinado momento. Mas uma hora, aquele tapete, você não vai conseguir mais esconder nada debaixo dele. Então, faça terapia, sim, você. Peça ajuda aos terapeutas do seu filho. Assista vídeos, escute pessoas que vão te agregar, que vão poder... Tenha pessoas ao seu lado que vão ajudar o seu processo. Então, saiba selecionar quem está ali. Aquela pessoa que só fala mal, que critica, tira. Tenha pessoas que vão ajudar a você, que vão ser facilitadoras. Sua mãe, sua irmã, uma amiga, seja lá quem for. A pessoa que você vai sentir o conforto. E quando o seu filho tiver uma crise, você puder falar, chorar, desabafar. Então, vamos praticar esse autocuidado. O outro é estratégia de comunicação eficiente. Isso aqui é muito importante. No autismo, você vai aprender muito isso. A sua comunicação tem que ser direta. Não adianta você
dar palestra para o seu filho. Eu tenho um filho de 10 anos, entrando na pré-adolescência, a minha vontade é o quê? Palestrar para ele, porque dá sermão, isso e aquilo. Só que não adianta. Eu chego, eu começo, se eu falo 5 palavras, ele já tá, ai, 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 assim. Então, a comunicação da gente tem que ser eficiente desde pequeno, desde neném. Porque quando eles começam, você tem que ser direto e falar uma única palavra e algo que seja bem comunicativo. Se você quer, é água, água, pronto. 1, 2 palavras. A nossa comunicação tem que ser. Porque se eu não tiver essa comunicação, eu não vou ter resultado. E não tem. Não adianta. Você tem que ser direto e eficaz. A comunicação para você lidar com uma criança no espectro é assim. E até hoje com autista. Se você tem um autista adulto que convive com você, você vai entender o que eu estou falando. Não adianta. Você vai falar 10 palavras e ele vai entender uma. Então, a nossa comunicação tem que ser bem eficaz. E isso foi um benefício para a minha vida. Porque, através do meu filho, a minha comunicação com ele, eu trouxe essa comunicação para a minha vida. Para a minha empresa, para as outras pessoas, para tudo. A minha comunicação melhorou, assim, 1000. Porque eu parei de dar rodeios e a minha comunicação é, eficaz. Se eu sou direta, é ser, assim, a coisa mais simples e direta possível. Algo que todo mundo vai entender. Então, a nossa comunicação tem que ser assim. O celular é rosa. Se você quer que ele pegue alguma coisa, você vai falar assim, Átila, é isso. Acabou. Não precisa dar rodeios. Então, a nossa comunicação tem que ser eficaz, tem que ser direta, tem que ser curta. Não adianta falar muito. Se você falar muito, eles não vão. Vai entender a primeira e a segunda palavra e o restante não vai. Então, você perde seu tempo, você se estressa e a criança só absorveu 2. Não só a criança, como adulto também. Eu conheço adultos e hoje eu lido com adultos que eu paro e falo. Às vezes eu falo, meu Deus, perdi meu tempo todo. Ele não absorveu nada. Então, vamos aprender a ter essa comunicação eficiente. Vamos criar estratégias, pede ajuda, vejam vídeos para que a comunicação seja eficiente, eficaz e você tenha o resultado que você quer. E informação é poder. Informação é poder. Mas busque nas fontes corretas. Como eu falei, sempre falo, o Google, ele está aqui para ajudar, mas ele também atrapalha muito. Então, busque informações com pessoas que têm relevância, com pessoas que já estão ali carimbadas e comprovadas. Tem muita gente hoje aí falando na internet que falam besteira, literalmente. Eu já assisti podcast falando de criança, de médico falando de autismo e falando, porque se você fizer isso, você vai atingir, vai ter a cura do seu filho, aonde não está comprovado. Então, então vamos ter informação é poder, mas vamos buscar nas pessoas corretas. Quem pode te dar a melhor informação? O seu médico de confiança, o seu terapeuta de confiança. Então, pessoas, mães, comece a conversar, procure, busque. Vamos buscar pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente. Então, a gente tem que ter. Porque sem a informação, sem a direção, a gente não consegue tratar da maneira que tem que tratar. Então, e cada fase vai ser uma fase. Então, eu mesmo já passei. Hoje, o Átila, ele é tratado com uma outra neurologista. Até certa idade, ele foi tratado com uma psicóloga. Até certa idade, ele foi tratado com uma psicóloga. Quando ele chegou na parte da alfabetização, ele já mudou. A fono, a mesma coisa. Os terapeutas também vão sendo mudados. Por quê? Cada fase requer um especialista diferente. Então, até há 3 anos atrás, ele fazia terapeuta ocupacional, fono, psicóloga. Ele tinha o jiu-jitsu específico. O jiu-jitsu dele não era um esporte comum, era uma terapia, porque era um mestre especializado em crianças autistas. Então, todo o tratamento dele era para isso, porque ele tinha a parte sensorial, então o jiu-jitsu ele precisava de um exercício que fosse bem apertado, pegar ele para que ele pudesse lidar com as emoções. Para você ver, um jiu-jitsu que a gente, assim, eu pelo menos, eu tinha aquela coisa, artes marciais e tal, é bom para você ter ali regra, você seguir e tal, educação, mas não, para ele, o jiu-jitsu, ele funcionava para que ele conseguisse se conectar com ele mesmo.
que através da força ele precisava fazer o direcionamento, ele conseguia enxergar, fazer toda a parte dele sensorial, comportamental. Então, o jiu-jitsu foi isso. Então, existem fases e fases. E a gente precisa ter essas informações. A gente precisa buscar isso. É porque meu filho começou um tratamento, ele vai ter que terminar com esse tratamento. Não. Cada hora vai. Então, vocês têm que buscar essas informações. E aí, conversar com a terapeuta. Tá na hora de mudar? Tá na hora. Então, assim, você sabendo, você entendendo e dominando, tá, a condição do seu filho, você consegue ajudar ele. Então, por isso que aqui eu tô falando, informação é poder. É por causa disso. Você tem que ter o poder da informação. Você tem que estar ciente do que está sendo feito. Você tem que acompanhar a terapia do seu filho. Você tem que ter reuniões periódicas com os terapeutas para saber quais as abordagens que eles estão tendo. Então, você tem que ter informação para que você possa seguir ou não, criar novas estratégias. Então, isso aqui, essas 4 dicas que eu tô dando para você, mãe, esse papo é para mãe neurodivergente mesmo, é cara a cara, eu e você. Essas dicas, se você aplicar, independente da sua condição financeira, independente do momento que você está passando, independente de qualquer coisa, se você aplicar isso, você vai ter uma vida melhor com seu filho. Isso eu posso te garantir. Porque, assim, são coisas simples, mas que a gente precisa. São coisas tão, assim, que você possa falar assim, mas isso, sim, faz a diferença. Fez a diferença na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer na sua. Então, pega essas dicas, anote aí, comece a colocar em prática. Eu sei que algumas você pode falar assim, mas para você é fácil. Não, não é fácil. Hoje, eu estou dando meu depoimento. Mas lá no início, não foi fácil. Hoje, eu estou dando depoimento de autocuidado, de aceitação, disso, daquilo, de respeitar o processo. Mas lá atrás foi difícil, sim. Eu respeitar o tempo do meu filho. Você acha que eu não queria ouvir o meu filho falar, mãe? Você esperar 4 anos para você ouvir o seu filho falar a primeira vez, mã, não foi nem mamãe? Mã, para depois falar mamãe? Então, não é fácil. Mas se eu conseguir, você também consegue. Então, anota as dicas, coloque em prática, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E curta, comente, compartilhe o máximo que você puder. Se você não é mãe, mas que conhece alguém, ou que acha que essa pessoa precisa ouvir, compartilha com ela com carinho, compartilha ela, sabe, com toda a delicadeza, porque esse é o intuito. Eu vou sempre falar aqui, é algo que me alegra o meu coração falar desse assunto. O Visão de Mulher, ele nasceu não só para ajudar todas essas mulheres, mas também para que eu possa falar e ter o meu tempo aqui para falar em relação a isso. Porque eu tenho certeza que foi um presente que Deus me deu, o meu filho. E desde que eu descobri, eu sabia que existia um propósito, não sabia qual era, mas eu sabia que tinha um propósito. E hoje eu estou podendo pôr em prática isso. Então, Visão de Mulher está aqui para ajudar você, mulher. Ajudar você, mãe. Então, curta, comenta, compartilhe o máximo que você puder. Porque é o que eu sempre falo, juntas nós somos mais fortes, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.